Salve, muito boa noite. O ano acabando, né? Nós estamos aqui no Frente a Frente, diretamente dos estúdios da Rede Vida, daqui de Brasília. Hoje não é diferente, continuamos falando de política, mas da política previdenciária. Aqui com a gente, o secretário nacional da Previdência do Ministério da Fazenda, o Marcelo Caetano. Ele é um especialista no assunto, economista do IPEA e sempre trabalhou com previdência. Secretário, há sempre um debate aí sobre dívidas a receber, sobre roubos a cortar e uma indicação de que esta reforma poderia economizar, em vez de sacrificar os aposentados, economizar de outro lado. É possível? Olha só, essa reforma é importante colocá-la, não sacrifica aposentado algum. Nessa reforma, um dos princípios fundamentais dela é o total respeito aos direitos adquiridos. O que acontece? Todo mundo que já está aposentado, ou mesmo aqueles que não se aposentaram, mas já completaram o tempo de contribuição, tem o direito adquirido. Então, assim, eu não me aposentei, mas já completei as condições de acesso à aposentadoria. Muda alguma coisa para mim? Não. A melhor coisa que essa pessoa faz é até prorrogar para esperar depois da reforma, que vai que muda uma regra que beneficia ela, entendeu? Então, quem já completou a condição de acesso ao benefício, mas não requereu, a não ser que esteja precisando do dinheiro, uma coisa assim, aí é melhor ela até prorrogar. Agora, o que é importante colocar? A gente ainda tem tempo no Brasil de fazer uma reforma da Previdência que respeite os direitos adquiridos. Tiveram países na Europa que negaram a existência do problema, ficaram empurrando o problema com a barriga. E aí, quando chegou na hora de fazer a reforma, Portugal e Grécia, por exemplo, tiveram que fazer uma reforma da Previdência que tiveram que romper com a noção de direitos adquiridos. Tiveram que limitar a aposentadoria. Exatamente. Tiveram que começar a reduzir o valor do benefício. Então, olha o que aconteceu. Por esta reforma, o senhor assegura, e está lá no projeto, não existe mudança. Não. Quem está aposentado com aquele valor. Perfeito. Quem tem direito à aposentadoria também. Agora só um instantinho, deixa eu comentar uma coisa. Voltando ao caso da Grécia, né? Empurraram o problema com a barriga, Aí tinha um partido socialista, teve que fazer umas reformas lá, perdeu a eleição, aí entrou um partido mais à esquerda ainda que o Partido Socialista. O que fez? Continuou fazendo as reformas e reduzindo o valor de benefício. Então, veja, não adianta muito, se a gente empurrar o problema com a barriga, empurrar o problema para frente, já que ele existe, a conta não vai fechar e pode vir a coloração ideológica que você bem entender. Pode ser que a gente tenha que tomar atitudes como a Grécia tomou. Vai ter que fazer uma reforma. Antes agora do que mais tarde. Quanto antes nós fizermos, melhor. Eu comparo isso muito com o problema de uma casa com infiltração. Quer dizer, primeiro, se a casa tem infiltração, você não vai resolver a infiltração com pintura. Não vai. Agora, o que acontece? Eu posso saber que o problema da infiltração está lá e aí, tudo bem, uma tarde eu perco, uma tarde, vai lá. Agora, se eu empurrar o problema para frente, chega uma hora, olha, sai da casa. Mas eu estou achando que o senhor está indicando que no futuro, mesmo com essa reforma, haverá, existe ou haverá uma reforma, existe a possibilidade ou haverá uma reforma pesada, além desta, no futuro? Eu acredito que, olha só, né, com essa reforma, caso seja aprovada de acordo com o que está na emenda aglutinativa, eu acredito que a gente tem um prazo de 2 governos, até mais do que isso, mais de uma década, seja, um 10 pouco mais, anos, sem necessidade de ter alguma outra reforma da Previdência. Mas é preciso repensar lá na frente. Agora vai depender muito lá na frente, vai depender muito da conjuntura política e econômica que houver. Agora, o que é importante colocar? Se eu prorrogo 1 ano, 2 anos, é mais ou menos a mesma lógica da infiltração. Quer dizer, eu não vou... então agora eu preciso só alguém uma tarde lá para mexer ali no cano. Quer dizer, se eu demoro 1 ano, 2 anos, não vai adiantar chamar o sujeito lá para 1 hora, 2 horas ele mexer lá no cano. Não, aí você vai ter que sair da casa, ou então a casa vai cair, e aí você vai ter que construir tudo de volta. Então, a prorrogação do enfrentamento do problema pode gerar soluções drásticas. Então, é importante já se tomar uma atitude já agora para impedir que haja uma atitude draconiana ou drástica no futuro próximo. Agora, secretário, está se falando muito que há também o aumento da contribuição dos aposentados do serviço público. Não é demais cobrar 14% de quem já está aposentado para a Previdência Pública? Veja só, a gente tem no meio dessa política de aumento de contribuições uma perspectiva de equidade também. Então, o que acontece? Até quem ganha até o teto do RGPS, e nesse caso, esse aumento de contribuição é para servidores públicos federais e acaba afetando também de estados e municípios.
Para quem ganha até o teto do RGPS, que são R$ 5.531,31, permanece tudo como está. Para aqueles que ganham além disso, então para uma parcela que já tem uma renda um pouco mais alta, aí há um aumento de alíquota de 11% para 14%. Mas outra coisa importante para se colocar, por exemplo, se a pessoa ganha, digamos, R$ 6.531, né, ela vai pagar esses 3% adicional, não sobre os R$ 6.531, mas sobre os R$ 1.000. Vai pagar sobre a parcela que excede... Perfeito, que excede o teto. Então, o que acontece? Isso é uma perspectiva que está por trás da reforma também. Que essa reforma é uma reforma que procura manter um ajuste das contas públicas, mas tendo como princípio igualdade também. Isso é importante, esse princípio da igualdade é muito importante. Por quê? A gente está, por meio dessa reforma, preservando as camadas mais carentes da população e fazendo o ajuste por meio de quebra de privilégios ou por meio da camada de renda mais alta da população. Então, essa alíquota adicional que se cobra é uma alíquota que se cobra somente da parcela da renda que excede os R$ 5.531. Então, quem ganha até R$ 5.531, nada se altera. Quem ganha além disso daí passa a pagar esses 3% adicionais sobre o que excede os R$ 5.531. Eu queria agradecer aqui a participação de todos, já existem aqui várias perguntas. E, secretário, fala muito aqui sobre o déficit, com tanto dinheiro de roubo, se isso não poderia cobrir o déficit em vez de estancar o roubo. Aí uma outra pergunta dizendo aqui, as alterações, se em 20 anos não acontecerão alterações. Mas tem um aqui que diz o seguinte, que o senhor foi dirigente da Brasilprev, uma empresa que vende previdência privada. O senhor sabe que os contrários à reforma da Previdência dizem que há uma tentativa de se privatizar, né? Empurrar o pessoal, principalmente quem ganha mais do que o INSS, ou seja, funcionário público, para a iniciativa privada. E aí está dizendo aqui que o senhor foi conselheiro do Brasilprev. Isso é incompatível com a sua função? Não tem incompatibilidade nenhuma. Eu fui dirigente da Brasilprev, eu nunca fui. Conselheiro da Brasilprev, eu fui. Mas o que é importante se colocar nisso daí? Indicado? Indicado pelo governo. Porque a Brasilprev é uma empresa que pertence ao Banco do Brasil. O Banco do Brasil é um banco público, né? Um banco estatal, né? Todo mundo está aí. Então, o que acontece? Como é uma empresa que vende, né, de fato, previdência privada, mas pertence ao banco, né, é um produto do Banco do Brasil. Como é o Banco do Brasil é um dos grandes donos dessa empresa, o governo é um dos grandes donos da Brasilprev. Como o governo é um dos grandes donos da Brasilprev, ele indica conselheiros. Então, antes de eu ser conselheiro, na administração anterior do PT, o ministro do Planejamento era conselheiro da Brasilprev, o advogado-geral da União do PT era conselheiro da Brasilprev. Ninguém apontou problema com ele sendo conselheiro da Brasilprev. Veja, então é indicação do governo. Eu nem sou mais conselheiro da Brasilprev há um tempão. Então tem que ser. E quando eu fui conselheiro da Brasilprev indicado pelo governo. Então, quando vem essas notícias por meio de redes sociais, primeiro que isso é uma notícia que já nem existe mais desde o início do ano. Quando vem essas notícias de redes sociais, a gente tem que tomar muito cuidado com elas. Por exemplo, hoje eu vi uma mentira deslavada, assim, mas de absurdo. Um grande partido de oposição lança no Twitter dele falando, olha, essa reforma da Previdência está acabando com os benefícios de prestação continuada. Gente, isso é mentira. É mentira. Como alguém tem coragem de falar uma coisa dessa? Quer dizer, a reforma preserva os benefícios de prestação continuada exatamente como estão. A falta de argumento contra a reforma. Como a falta de argumento contra a reforma, mentem. Inventam coisas que não existem. Então, vamos lá, o que muda com essa emenda aglutinativa, que é o novo projeto menor agora? O que ele muda? Muda o quê? Muito importante perguntar isso. Vamos lá. A principal mudança que ocorre. No Brasil, não existe uma idade mínima de aposentadoria. Isso, define a idade mínima. Isso daí é um ponto importante, que isso é uma coisa que deixa o Brasil totalmente fora do padrão internacional. Então, por exemplo, se a gente considera aqui o continente americano como um todo, somente 2 países em toda a América não têm uma idade mínima para aposentadoria, Brasil e Equador. Assim mesmo no Equador, para alguém se aposentar,
precisa ter 40 anos de tempo de contribuição, seja homem, seja mulher. No Brasil, 35 anos para homem e 30 anos para mulher. Estamos instituindo uma idade mínima? Sim. Agora, qual é a idade mínima que está sendo instituída por meio dessa reforma? Logo após a reforma ser aprovada, a idade mínima que vai ser instituída vai ser de 55 anos para homem, 53 anos para mulher. Só vai ter um aumento nessa idade mínima de 55 anos para homem e 53 anos para mulher em 2020, que vai virar 56, 54. Só vai terminar esse processo em 2038. Então, essa idade mínima de 65, 62 só vai estar vigente mesmo daqui a mais de 20 anos, pouco mais de 20 anos que isso vai estar vigente. Se você for comparar internacionalmente qual país que tem uma idade mínima de 55 anos para homem, ninguém tem. Muito pouco. Ninguém tem, entendeu? Quer dizer, um ou outro que vai ter uma idade mínima dessa. Eu vi o diretor, eu sei que o senhor vai complementar, mas eu vi o ex-diretor da Polícia Federal, né, o Leandro Daelli, se aposentando, gente. 55 anos. 55. É muito novo e salário integral e paridade. Mas continua, secretário, desculpa. Perfeito. Então, agora, isso é um dos pontos da reforma, quer dizer, os exemplos aí citados, né? Tem outros. Essa reforma, ela procura fazer o ajuste das contas públicas por meio da quebra de privilégios. E os servidores públicos, que dizem que eles que estão reclamando mais desse projeto, reclamam que não tem transição para eles. Como é que é? Como é que fica a situação? Esse discurso da ausência de transição para servidores públicos é outra mentira que está sendo falada a respeito da reforma da Previdência. Há regras de transição para todo mundo. E como é a dos servidores? Agora, o que acontece? Que tem hoje paridade e integralidade na aposentadoria. Paridade é o reajuste igual a ativos e inativos, e integralidade é o salário integral, mesmo que recebe Você na aposentadoria recebe como se estivesse trabalhando. Todos os aumentos e vantagens dos que estão nativos. Então, citando um exemplo, né? De repente você tem um servidor público de alta carreira, de uma carreira com salário mais alto, de repente essa pessoa consegue se aposentar hoje com 30, 32 mil reais, claro que não é todo mundo, mas enfim, existem casos disso aí, de repente idade de 50 e poucos anos, não só se aposenta com esse valor, mas também quando tem um reajuste do salário de quem está na ativa... No cargo dele? O cargo dele, ele recebe exatamente o mesmo salário. No INSS não é assim. Né? No INSS você vai receber o reajuste de acordo com a inflação, você não vai ter ganho de produtividade. Veja só, olha a mentira que falam quando dizem que não tem regra de transição. Esse servidor, ele vai poder continuar se aposentando com uns 30 mil reais, tendo reajuste de paridade e integralidade? Vai. Agora, vai poder fazer isso com 40 anos? Não. Vai poder fazer 55 anos? Não. Se ele quiser segurar o último salário, os 30 e tantos mil reais, 20 mil reais, tendo paridade também, aí ele espera um pouco mais. E aí vai se aposentar aos 65 anos, homem, 62 para mulher. Agora, eu quero me aposentar antes. Posso? Pode. Posso ganhar além do teto do RGPS? Posso ganhar além dos R$ 5.531? Pode também. Agora, claro, que aí a fórmula de cálculo de benefício é um pouco diferente em função disso. Vai levar em conta a idade dele, vai descontar na integralidade, ou seja, ele não vai ter o benefício integral. Embora tenha a paridade. Salário, não, ele aí também pode perder a paridade, mas ele tem o reajuste como alguém do INSS, como trabalhador lá, o sujeito que foi motorista de ônibus, o sujeito que trabalhou em casa de supermercado, quando ele não tem a paridade. Ele vai ter o reajuste de acordo com a inflação. Ou seja, se quiser ficar com paridade e integralidade, tem que trabalhar até os 65 Espera um pouco mais. anos homem e 62 mulher. Isso. Tempo de contribuição. O tempo de contribuição para o servidor público são 25 anos. Veja, nesse caso em particular, o servidor público está sendo beneficiado. O tempo de contribuição hoje do servidor público são de para aposentadoria integral e paridade são 35 anos para um homem, 30 anos para uma mulher. De contribuição. De contribuição. Não necessariamente no serviço público. Serviço público acho que 18. Né? Existem carências, né? Mas enfim, mesmo que ele tenha, eu comecei a trabalhar no setor privado, aí depois mudei, fui para o setor público, e mesmo assim, se ele completar os 35 anos, e aí tem carências de tempos específicos lá no serviço público, ele ainda pode ter direito à paridade e integralidade. Isso está sendo reduzido para 25 anos de tempo de contribuição. Ok, nós vamos para mais um intervalo. Você ainda pode mandar as suas perguntas aqui para o secretário de Previdência, Marcelo Caetano. O nosso WhatsApp é 17996473337, repetindo, 17996473337.
3337 ou ainda para o meu Twitter, @DeniRotenburg, que aparece aí no rodapé da sua telinha, ou @José M. Trindade. Nós voltamos em 2 minutos, não saia daí e mande sua pergunta.